Bom, amigos, boa noite a todos. Uma grande alegria retornar aqui à cidade de Lourdes, a essa casa tão afetuosa, reencontrar os amigos. Peço a todos a licença para rogar o auxílio da espiritualidade dessa casa, para que me auxiliem, para que as minhas impressões, as minhas expressões individuais não atrapalhem muito o nosso contato com o conhecimento espírita, com o conteúdo da doutrina, que é o que cada um veio buscar aqui essa noite. Na introdução do Livro dos Espíritos, tem uma parte muito importante, onde Kardec fala quais são os pontos principais da doutrina espírita. E nós, quando dedicamos, ao conhecimento da doutrina, devemos ter esses temas por roteiro. E devemos nos aprofundar o mais que pudermos em cada um deles. E quando caminhamos dentro do entendimento de cada um deles, temos a certeza de que estamos encontrando e buscando os princípios que mais fundamentam o conhecimento espírita. Porque, por muitas vezes, nós desejamos receber novidades ou buscar muitos conhecimentos complementares, mas aquilo que tem verdadeiramente um poder transformador na nossa intimidade, em relação ao conhecimento espírita, são seus princípios fundamentais. Aquele que estabelece um bom alicerce fica mais livre, e tem mais autonomia, mais visão crítica, para depois abarcar outros princípios, outros conhecimentos. E aí ele faz uma lista de todos os princípios que são aqueles essenciais da doutrina espírita, e nós vamos nos dedicar essa noite, como viram ali o tema, influências espirituais, vamos nos dedicar essa noite a ver um desses temas, um pedacinho, um pouquinho de um desses temas, que é quando ele cita que um dos princípios da doutrina espírita é o entendimento de que existe uma relação constante dos espíritos desencarnados com os homens, que são os espíritos encarnados. E esse entendimento, de que há espíritos, na verdade, em duas apresentações diferentes, nos faz recordar um pouco sobre a nossa espiritualidade, porque, na verdade, é muito mais difícil para o espírito, mas não é exclusivo, lembrar da sua espiritualidade, da sua natureza imortal, quando está encarnado. É importante que a gente tenha essa percepção, tenha essa clareza, de que a consciência espiritual, ela não se dá pelo fato do espírito estar desencarnado. Não sei se os amigos têm isso bem claro, Um espírito, quando desencarna, deixa o seu corpo físico, isso não lhe é passaporte nenhum de espiritualização, E isso é claro, da gente observar a partir do momento que a gente vê que tem espíritos vivendo no plano espiritual, vivendo da sua espiritualidade, mas com uma consciência totalmente materializada, preocupados, e tendo somente o entendimento dos seus interesses materiais. Mas para nós que temos buscado desenvolver em nós a nossa espiritualidade, e essa é uma pergunta importante que cada um de nós, espíritas, deve fazer todos os dias: o que eu tenho feito para o desenvolvimento da minha espiritualidade? Porque isso é, na verdade, um exercício. Nós somos seres espirituais, mas nós temos que desenvolver a consciência disso e, principalmente, adequar a nossa vida, o nosso modo de viver a essa espiritualidade. E fazer isso estando encarnado ou desencarnado. Eu vou caminhar aqui com a gente na leitura de uns trechos do Livro dos Espíritos e depois do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu vou pedir para os amigos um esforço de atenção, porque eu fico sempre muito receoso quando vou trazer algum conhecimento assim, de tirar muitos trechos, principalmente das falas de Kardec, porque eu fico com receio de fazê-lo somente pelo meu ponto de vista. Então, às vezes, eu prefiro trazer todo o conteúdo, porque penso que os amigos que vão apreciar podem ter percepções e entendimentos que eu não tive, não alcancei, e que eu evitaria, da gente ter se eu tivesse tirado do texto das obras básicas.
Mas, inicialmente, né, a questão do Livro dos Espíritos que nos faz pensar muito sobre a influência dos espíritos, a relação constante entre os espíritos desencarnados e nós, é a presente, né, na parte 2ª do Livro dos Espíritos, no seu capítulo 9, que tem por título Da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. O título lá é Influência Oculta dos Espíritos em Nossos Pensamentos e Atos. E Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos, na questão 459. Ele pergunta assim: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Os amigos entenderam a questão? Ele está perguntando se os espíritos influenciam os nossos pensamentos e os nossos atos. Vocês lembram da resposta? Ela é bem interessante. Ele diz assim: muito mais do que imaginais. Influenciam, né, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, entenderam também a resposta? Os espíritos dizem, na verdade, que a resposta a essa questão é mais do que a gente imagina. Na verdade, o mais comum é que os espíritos desencarnados nos dirijam. E aqui tem um ponto interessante, porque a gente pode acabar vendo essa informação de uma forma um pouco ingênua ou equivocada, né? A direção de uma existência, ela é como realmente a direção de um carro, né? O ponto que os espíritos nos influenciam, o ponto que é importante para os espíritos, são realmente aqueles que mudam a direção da nossa existência. Não pensemos nós que os espíritos, principalmente os espíritos superiores, estão preocupados ou nos dirigindo em todos os atos corriqueiros da nossa existência. Não é isso que a espiritualidade responde. Mas nós temos na nossa existência pontos, momentos que são cruciais, que são as decisões mais importantes que nós tomamos e que mudam as direções e os caminhos, né, da nossa existência. Quais seja uma profissão, qual seja a formação de uma família, qual seja deixar de um ambiente e mudar de ambiente, são nesses pontos fundamentais da existência de um encarnado que os espíritos dedicam-se, né, a nos orientar, dedicam-se a nos influenciar para que a gente faça o uso, né, da nossa existência corporal da melhor forma possível, conforme os objetivos que nos trouxeram aqui, conforme os objetivos espirituais que nós mesmos traçamos para nós e programamos antes de chegar a essa existência. Então, está entendido a questão 459, né? A gente tem essa visão, porque isso é importante, né? Decisões importantes, elas precisam ser tomadas de forma consciente, né? Elas precisam ser tomadas pelos motivos verdadeiros. E nesses momentos nós temos sim uma direção espiritual muito importante. E estar consciente dela, estar ciente dela nos auxiliam, né, a viver a nossa existência e tomar as decisões de uma forma mais coerente, de uma forma mais lúcida. No capítulo 28 da coletânea de preces espíritas, é o último capítulo do lado do Evangelho, na sua parte de número 2, que Kardec diz, preces por aquele mesmo que ora. Eu acho esse tema fantástico, né? Ou seja, preces para si mesmo, né? Preces para aquele mesmo que vai fazer a oração, né? E é a parte mais, não sei se vocês já repararam, é a maior parte das preces, né? E na verdade é bem isso mesmo, a gente que precisa muito disso. E lá nas preces para si mesmo tem essa dos títulos aos anjos guardiães e aos espíritos protetores, para afastar os maus espíritos. Olha que interessante. Ele está falando, né, já, e aqui nos fazendo pensar de uma outra forma, já que nós temos nos pontos cruciais da nossa existência a presença da influência espiritual, nós sabemos também que essa influência espiritual ela tem duas faces, né? Tem a influência espiritual que visa o nosso bem, que visa o nosso progresso, que visa o nosso crescimento, e tem a influência espiritual que não está tão de acordo aí com o nosso bem, com o nosso progresso, mas visa mais nossa estagnação, ou se nós pudéssemos dizer, né, como ele mesmo aqui intitula, os maus espíritos, né? Então nós temos aí essas duas faces.
E como os amigos acham que é o equilíbrio em relação às influências espirituais, para o bem e para o mal? Como vocês acham que é aí essa guerra, né? Para que lado que se puxa mais? Né? Será que nós somos mais vítimas ou nós somos mais acometidos por boas influências ou por más influências espirituais? E é uma coisa interessante, né, da gente pensar e perceber, né? Nós percebemos essas influências? Porque, na verdade, essas influências, elas acontecem na linha do nosso pensamento. E para que a gente tenha uma percepção clara delas, é preciso um certo grau de autoconhecimento. E aí entra a nossa dificuldade, né? Nós, não tendo um autoconhecimento tão profundo, fica difícil percebermos em que momento os espíritos entram na nossa linha de pensamento e passam a determinar a nossa forma de pensar ou a nossa forma de sentir. Mas como será que Deus pôs o equilíbrio em relação a essas boas ou más influências? E eu acho a revelação disso por Kardec surpreendente, né? Eu acho muito satisfatória ainda, né? Na verdade, consoladora a gente entender como funcionam as influências espirituais. E é aqui que eu vou pedir um pouquinho de atenção dos amigos e esforço para acompanhar o texto. Eu vou fazer uma leitura mais batida e aí depois a gente volta a conversar. Tá bom? Então, olha lá. O que Kardec diz sobre os anjos guardiães? Ele diz assim: todos temos, todos, não é um ou outro, todos temos, ligados a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom. Olha que interessante. Que nos tomou sob a sua proteção. Desempenha junto de nós a missão de um pai para com seu filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso, através das provações da vida. Este espírito, né, sente-se feliz quando correspondemos à sua solicitude e sofre quando nos vê sucumbir. Certo? Fora isso, fora o anjo da guarda, né, que é esse espírito que nos tomou ao seu cuidado na nossa existência, nós temos os espíritos familiares. Além do anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores, que, embora menos elevados, não são menos bons e magnânimos. Contamo-los entre amigos ou parentes, ou até entre pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos e, não raro, intervindo nos atos da nossa vida. Certo? Então temos o anjo guardião e temos os espíritos familiares. Tem um termo muito importante que é a definição de espírito simpático, que ele diz assim: espíritos simpáticos são os que se nos ligam por uma certa analogia de gostos e pendores. Podem ser bons ou maus, conforme a natureza das inclinações nossas que os atraiam. Tá? Porque a palavra simpático, né, nos dá a impressão de que é sempre um espírito bom, né? Mas não é esse o termo. O simpático é aquele que é mais semelhante. Mas não, vamos lá gravando, não esqueçam, né? Nós temos o anjo guardião e temos os espíritos familiares ou amigos. Assim, Deus, em nosso anjo guardião, nos deu um guia principal e superior. E nos espíritos protetores e familiares, guias secundários. Olha que parte importante. Fora um erro, porém, acreditarmos que forçosamente temos um mau gênio ao nosso lado, para contrabalançar as boas influências que sobre nós se exerçam. Portanto, os maus espíritos acorrem voluntariamente, desde que achem um meio de assumir predomínio sobre nós, ou pela nossa fraqueza, ou pela nossa negligência, que ponhamos em seguir as inspirações dos bons espíritos. Somos nós, portanto,
que os atraímos. Resulta desse fato que jamais nos encontramos privados da existência dos bons espíritos e que de nós depende o afastamento dos maus. E aí ele conclui: os maus somente procuram os lugares onde encontrem possibilidades de dar expansão à sua perversidade. Para os afastar, isso é interessante também, né? Não basta pedir-lhes. Vai falar: amigo, você pode dar licença, né? Não é assim que funciona. Nem mesmo ordenar-lhes que se vão, né? Então vamos excomungar os espíritos, né? Pedir para os espíritos inferiores se afastarem. Inclusive, isso é uma coisa que eu acho bastante interessante na casa espírita, e eu não sei a sensação dos amigos, é lógico que a minha fala ela é um pouco exagerando, né, para a gente entender, mas toda vez que eu estou sentado numa casa espírita e alguém faz a prece e diz assim: Senhor, pedimos que afaste os espíritos inferiores, né? Eu tenho vontade de levantar e ir embora, né? Porque se é para afastar os espíritos inferiores, na verdade, todos nós temos o nosso grau de inferioridade. Não é assim que funciona, né? Os princípios da doutrina espírita nos deixam bem claro que é isso, né? Os espíritos inferiores, se estão entre nós ou estão mantendo contato conosco na nossa existência ou na nossa casa espírita, onde quer que seja, não é ordenando-lhe que eles sairão de próximo de nós, né? Mas é não compartilhando a nossa simpatia com eles, né? Fazendo esforços diferentes. O que é preciso? É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Os espíritos maus farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Assim como se limpa o corpo para evitar a bicheira, também se deve limpar de suas impurezas a alma, né? Para evitar os maus espíritos. Vivendo num mundo onde estes populam, né? Ou seja, existem em grande quantidade, nem sempre as boas qualidades do coração nos põem a salvo de suas tentativas, mas nos dão, entretanto, forças para que lhes resistamos. Certo? Conseguiram acompanhar o raciocínio? Então isso é uma coisa muito importante da gente entender, né? As influências espirituais, primeira coisa, a gente ter essa definição de que a influência espiritual para o mal, ela não é uma obrigatoriedade. E se nós pararmos e fizermos um raciocínio muito simples, a gente vai entender isso de uma forma natural, né? O mal, em lugar nenhum do universo, é uma obrigatoriedade. Deus tem uma lei principal, que é a lei de amor. A única obrigatoriedade no universo é o amor, né? E este sentimento, e esta atitude, e esta consciência, todos nós desenvolveremos ela num certo momento, assim como já vamos gradativamente desenvolvendo, aquém da nossa vontade. Não é possível resistir eternamente ao amor, porque o amor é uma determinação divina. E para que o amor desenvolva-se e o amor realize-se na nossa existência, Deus oferece para cada um de nós, sem exceção, um espírito que é sempre superior a nós, que nos toma sob o seu cuidado e nos acompanha durante toda a nossa existência, dedicando-se a nós e nos auxiliando no desenvolvimento do bem, né? Se nós olharmos aqui, nós temos amigos que eu percebo que estão aqui já na existência há alguns bons anos, né? Tem o telhadinho aí um pouquinho mais branco que o meu, né? Ou seja, não importa se você está aqui há 70, há 75 anos, é todo esse tempo que este espírito está dedicando-se a você. Por quê? Porque ele é um mensageiro do determinismo divino. Ele é um mensageiro do amor. E ele vem cumprir junto a você essa influência, né? E é realmente uma missão de renúncia, na verdade, né? Porque às vezes é passar 75 anos sem ser ouvido direito, né? Então, mas não desistindo, né? Fora isso, nós temos, como foi explicado, espíritos que se simpatizam conosco para o bem,
né? São espíritos familiares, são espíritos amigos, às vezes espíritos que nós nem conhecemos nessa existência atual, mas que, como Kardec disse, são ali orientadores secundários, né? Que nos auxiliam, nos estimulam para o bem, nos estimulam ao crescimento, nos estimulam ao desenvolvimento da nossa espiritualidade, né? E uma coisa importante dizer, embora acho que isso seja bem óbvio, né? Questão de anjo guardião, gente, não é exclusividade espírita, né? Não é exclusividade de religioso, né? Não é exclusividade de quem é bom. Olha que importante isso. Não é exclusividade de quem está desenvolvendo a sua espiritualidade. É um direito de todos, né? É isso que a doutrina espírita nos esclarece. Certo? E o que Kardec conclui? Que se nós temos esses espíritos que nos auxiliam, é um erro nós acharmos que obrigatoriamente nós temos, em oposição então, a necessidade de termos espíritos ligados à ignorância para nos influenciar, né? Isso não é um determinismo. Porém, como nós ainda vivemos em um mundo de expiações e provas e temos no nosso passado, na nossa história espiritual enquanto humanidade, né, que isso é uma coisa importante também da gente fazer uma aplicação bem útil dessa parte do conhecimento espírita, né? Nós sabemos que nós somos seres que reencarnamos. Nós sabemos que nós somos seres que estamos evoluindo em humanidade e que nós temos desta forma uma anterioridade, né? O que é a nossa anterioridade? São as nossas existências anteriores, as nossas experiências anteriores. E aí, às vezes, dentro do meio espírita mesmo, a gente vê, né, umas certas ilusões em relação a essa anterioridade, né? Eu fui me desiludindo aos poucos em relação a isso, né? A gente começa a pensar, nossa, o que será que eu fiz, né? O que será que eu fui? O que será que nós fizemos no passado? Meus amigos, é só nós olharmos a história da humanidade, né? Do que a história da nossa humanidade ela é composta? Nós temos lá nos livros de histórias, né? Nós temos nos registros da humanidade quais foram as nossas experiências anteriores, né? Nós fomos, em um passado muito recente, muito mais brutos em relação ao sentimento. Fomos nós mesmos que construímos e que vivemos a escravidão. Fomos nós mesmos que construímos e vivemos praticamente em guerra, né? Inúmeras guerras que nós já realizamos, de domínio, de agressividade, de exploração, né? Às vezes a gente olha a história, né, do crescimento dos territórios mundiais, né? A exploração, né? A exploração que os territórios europeus impuseram sobre todos os outros locais, né? E quem eram os espíritos que estavam fazendo isso? Né? O conhecimento espírita nos deixa bem claro, éramos nós. Né? Éramos nós, não eram outros espíritos construindo a história da humanidade. Éramos nós. Então essa é a nossa anterioridade. Então nós temos sim na nossa intimidade inúmeros pontos que precisam de reparo, que precisam de serem redimidos, né? Que precisam encontrar um modelo de viver a vida de uma forma diferente, de viver a vida de uma forma mais voltada ao amor e voltada mais à nossa natureza essencial, à nossa natureza espiritual. E nós também, pela doutrina espírita, mas não só pela doutrina espírita, muito antes disso, sabemos quem é esse modelo. Quem é esse modelo de nova humanidade? Quem é esse modelo de novo homem? Quem é esse modelo que nós devemos olhar e nos moldar ao seu comportamento, à sua forma de viver a vida, à sua forma de entender a vida, né? Vocês lembram da questão do Livro dos Espíritos? Que Kardec diz assim: qual é o modelo que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Lembram a resposta dos Espíritos? Vede Jesus, né? Então nós temos também já um modelo.
a seguir, o que desenvolver, o que fazer. Certo? E para isso, essa noite, né, olhando os conhecimentos espíritas, nós sabemos que nós temos muito ajuda para isso. Né? Nós somos muito amparados para realizar isso. E ter o conhecimento disso é uma bênção. Né? Ter esta informação é um grande estímulo de nós sabermos que nos momentos de angústia, nos momentos de grandes decisões, nós podemos nos voltar na nossa intimidade e rogar a Deus tenha piedade de nós e nos permita ouvir, no fundo da nossa consciência, a voz desse amigo que nos tomou sob seu cuidado. A voz dos guias, né, de uma casa que nos toma sob o seu cuidado coletivo, né, como o trabalho que é desenvolvido aqui. E isso não é só para os aspectos religiosos da nossa vida. Isso deve aplicar-se em todos os aspectos da nossa existência. Para encerrar a nossa conversa, eu gostaria de apresentar para nós uma historinha. Eu gosto muito desse livro, não sei se todos conhecem. É um livro que é intitulado Jesus no Lar, psicografia de Chico Xavier pelo espírito de Neio Lúcio. Aqui, meus amigos, eu digo assim, né? Isso é um anexo de evangelho, né? Porque é muito legal e é um anexo de um evangelho íntimo, né? De um evangelho próximo. Porque nessa obra, Jesus no Lar, o espírito de Neio Lúcio, ele comenta e ele conta histórias de reuniões que Jesus tinha com os seus discípulos na casa de Pedro. Porque a casa de Pedro, ali na época, né, do trabalho de Jesus, era como que como a gente diz em relação à guerra, né, que tem ali é o cantinho ali de organização onde eles se recolhiam para... Isso, como se fosse um quartel ali que eles se reuniam para se fortalecerem, para estarem próximos, né? Era ali o ponto, né, deles estarem juntos. E lógico que Jesus, na intimidade com os seus discípulos, ele também continuava, né, a viver a sua espiritualidade, a dar as suas orientações. E numa dessas noites, né, na casa de Pedro, Neio Lúcio apresenta que Jesus tenha falado para os seus discípulos sobre o poder das trevas, né, que na verdade é o poder das forças espirituais, das influências espirituais para o mal. E essa lição, para mim, meus amigos, ela é fantástica. Nós entendemos qual é o maior mal que um espírito mau possa nos fazer. Qual é o maior mal que um espírito voltado ao mal pode nos promover? É o que essa lição nos ensina. Centralizando-se a palestra nos estudos das tentações, né? Ou seja, os discípulos estavam conversando com Jesus sobre as tentações, né? Contou Jesus sorridente. Então é uma historinha, vamos acompanhar a historinha. Um valoroso servidor do Pai movimentava-se garlhadamente em populosa cidade de pecadores, com tamanho devotamento à fé e à caridade, que os espíritos do mal se impacientaram em contemplando tanta abnegação e desprendimento. Depois de lhe armarem os mais perigosos laços sem resultado, enviaram um representante aos gênios das trevas, a fim de ouvi-lo a respeito. Né? Então vamos entender aí o enredo da história. Tinha um servidor, né, de Deus, uma pessoa que era devotada ao bem, que cumpria ali, né, nessa cidade esse trabalho de devotamento de fé, de caridade. E os espíritos mal, vendo ali essa movimentação, se incomodaram, né? Jesus já dava lá um spoiler, né, há 2000 anos atrás, de como era a organização espiritual, né? Eles se incomodaram e tentaram fazer algumas investidas sobre ele para desanimar ele no trabalho dele, mas não dando certo, mandaram um representante a um espírito mal mais experiente para que ele desse uma sugestão do que fazer com aquele servidor. Olha que interessante. Um companheiro de consciência enegrecida recebeu a incumbência e partiu. O grande adversário escutou o caso atenciosamente e recomendou ao diabo menor que apresentassem sugestões. Então, olha lá, o espírito, né, mais experiente aí no mal ouviu a história e pediu para o diabo menor ali dar umas ideias. Fala, e aí, o que você acha que a gente pode fazer para
atrapalhar ele, né? Para a gente prejudicar o trabalho dele. O subordinado falou com ênfase: não poderíamos despojá-lo de todos os bens? Então, olha aqui. Vamos começar a pensar nos temas, né? Vamos pensar em nós passando por essas tentações, né? O espírito aqui, trabalhador, só vai sucumbir na última. Eu teria sucumbido desde a primeira, né? Por isso que a gente ainda não chama tanta atenção dos espíritos do mal, né? Imagina, você está assim e de repente você perde todos os seus bens, né? A gente materialista ainda como é, perdia o bem, perdia a fé, perdia a bondade, perdia a caridade, perdia tudo junto com os bens, né? Mas ali ele sugeriu e o espírito lá, né, o diabo maior disse: isso não. Disse o perverso orientador: para um servo dessa têmpera, a perda dos recursos materiais é libertação. Encontraria, sim, 1000 meios diferentes para aumentar suas contribuições à humanidade. Certo? Aí o espírito menor lá, o diabo menor, tentou continuar. Então, castigar-lhe-emos a família. Vamos pensar em nós. As provações familiares. Certo? A gente aguentaria, né? Dispersando-a e constrangendo-lhe os filhos a enchê-lo de opróbrio e ingratidão. Aventou o pequeno perturbador reticencioso. O perseguidor maior, no entanto, emitiu gargalhada franca e objetou: não vês que desse modo se integraria facilmente com a família total que é a multidão? Ou seja, você tira a família dele, aí que eles vai se entregar à família humana? Não, isso aí não dá certo. O embaixador, desapontado, acentuou: será talvez conveniente lhe flagelemos o corpo? Crivá-lo-emos de feridas e aflições? Né? Como que nós passamos pelas provações das doenças físicas, né? Como nos angustia, como é difícil para a gente lidar. Nada disso, acrescentou o gênio satânico. Ele acharia meios de afervorar-se na confiança e aproveitaria o ensejo para provocar a renovação íntima de muita gente, pelo exercício da paciência e da serenidade na dor. Certo? Movimentaremos a calúnia, a suspeita e o ódio gratuito dos outros contra ele, clamou o emissário, né? Aí já está pegando pesado, né? Na parte do orgulho, da nossa visão em relação à visão das pessoas em relação a gente, né? Aí, para quê? Tornou o espírito das sombras. Transformar-se-ia num Marte, redentor de muitos. Valer-se-ia de toda perseguição para melhor engrandecer-se diante do céu. Exasperado, o demônio menor aduziu, né? Já não tem mais o que fazer, né? Será, enfim, mais aconselhável que o assassinemos sem piedade? Certo? Que dizes? Redarguiu a inteligência perversa. A morte se-lhe-ia a mais doce bênção por reconduzi-lo às claridades do paraíso. Aí agora eu pergunto para vocês, o que mais é possível fazer? Ou seja, a pergunta é, qual é o pior mal que o mal pode fazer? Se fazer o mal ao corpo, prejudicar a família, a autoimagem, tirar os bens, nada disso ainda é o maior mal que o mal pode nos fazer. E vendo que o aprendiz vencido se calava humilde, o adversário maior fez expressivo movimento de olhos e aconselhou loquaz: não seja tolo, volta e dize a esse homem que ele é um zero na criação, que não passa de mesquinho verme desconhecido. Impõe-lhe o conhecimento da própria pequenez, a fim de que jamais se engrandeça, e verás. O enviado regressou satisfeito e pôs em prática o método recebido. Rondeou o valente servidor com pensamentos de desvalia acerca de sua pretendida insignificância e desfechou-lhe perguntas mentais como estas:
Como te atreves a admitir algum valor de tuas obras destinadas ao pó? Não te sentes simples joguete de paixões inferiores da carne? Não te envergonhas da animalidade que trazes no ser? Que pode um grão de areia perdido no deserto? Não te reconheces na posição de obscuro fragmento de lama? Certo? O valoroso colaborador interrompeu as suas atividades que lhe diziam respeito e, depois de escutar longamente as perigosas insinuações, ouvidou que a oliveira frondosa começa no grelho frágil e deitou-se desalentado no leito do desânimo e da humilhação, para despertar somente na hora em que a morte lhe descortinava o infinito da vida. Silenciou Jesus, contemplando a noite calma. Simão Pedro pronunciou uma prece sentida e os apóstolos, em companhia dos demais, se despediram nessa noite, cismarentos e espantadiços. Então, aí nós temos a resposta em relação às influências que nós podemos receber do mal. Na verdade, o maior mal que o mal pode nos fazer é nos fazer duvidar da nossa natureza divina. É nos fazer duvidar da nossa destinação para o amor. É nos fazer duvidar de que somos filhos amados de Deus, que nascemos para amar, que nascemos para nos espiritualizar, crescer, viver, para sermos herdeiros, herdeiros do amor criado por Deus para nós e por nós. Todas as outras tentações, elas diziam respeito apenas à existência humana. E ela só pode atingir, como nos atingiria com certeza, seres que vivem voltados apenas à sua humanidade. Mas nenhum mal pode ser feito maior a nós do que a nos levar a duvidar da nossa vida espiritual, nos levar a duvidar da nossa natureza divina. Então, meus amigos, se nós podemos escutar um conselho do bem, se nós podemos escutar um conselho do amor, é este, que talvez o nosso anjo de guarda nos diga todos os dias: você nasceu para viver da sua divindade. Você não vai conquistá-la de um momento para o outro, mas você precisa começar agora e não desanimar. Você precisa olhar na sua intimidade e entender que você, como uma consciência divina, como uma consciência espiritual, nasceu para comungar e viver em comunhão com Deus. Se você duvida disso, se você não entende isso, se você não sente isso, e é você que precisa construir isso, você irá viver do seu desalento, da sua humilhação e da sua estagnação. Porque para crescer é preciso saber para onde se está crescendo. E cada um de nós é convidado todos os dias e cresce para Deus. Obrigado pela atenção, pelo carinho de todos.